Alô pessoal, está começando mais um vídeo para a vossa atualização. E para o desenvolvimento do canal, inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações dos vídeos e não se esqueça de dar um like. A Economist usou imagens de satélite e estima-se que pelo menos 4,3% dos edifícios em Gaza foram destruídos desde 7 de outubro. Pelo menos 92 mil pessoas não terão uma casa para onde voltar quando os combates pararem. 17 membros do Hezbollah foram mortos por bombardeiros israelenses no Líbano. 308 soldados e oficiais israelenses foram mortos desde o início do conflito. Mais de 6.900 mísseis foram disparados pelo Hamas na faixa de Gaza em direção a Israel. Mais de 1,4 milhões de pessoas foram deslocadas. Temos cidades num raio de 2 quilômetros de Gaza e do Líbano completamente evacuados. Apenas 2 reféns foram liberados pelo Hamas, 2 americanos através da mediação do Catar. Em 15 dias, apenas 20 caminhões com ajuda humanitária foram transferidos para Gaza, com ajuda para aproximadamente 300 mil pessoas e que pode abranger um período de 2 semanas. Houve manifestações a favor dos palestinos em mais de 25 países ao redor do mundo nas últimas 2 semanas. O Irão ameaçou juntar-se ao conflito se este continuasse a escalar, enquanto, em resposta, dos Estados Unidos da América mobilizaram os seus porta-aviões. O Reino Unido também mobilizou os seus navios de guerra e a China, em resposta a tudo isto, decidiu levar 24 horas para também mobilizar os seus navios de guerra na região. O que está claro, mais de 2.000 terroristas invadiram a fronteira de Israel com Gaza, matando mais de 1.400 israelitas, atacaram cerca de 4.000 e raptaram um mínimo confirmado de 210 dentre eles, homens, mulheres, crianças, bebês, idosos, famílias inteiras executadas quando as suas casas foram incendiadas. 260 jovens massacrados durante um festival musical, corpos torturados, violados, queimados por todo o lado. Hamas foi quem iniciou esta guerra em Israel. Agora ele esconde-se através dos civis de guerra, esperando que os residentes morram como mártires para ganhar a admiração e a tristeza do mundo. Este não é um filme de Hollywood ou um videogame e podemos imaginar a classe de imagens horríveis que começaram a chegar à mídia à medida que a guerra se intensificava nas cidades periféricas. Em 15 dias de guerra, tivemos 1.405 israelenses mortos após ataques do Hamas, 4.469 palestinos mortos em bombardeiros em Gaza. Mais de 4.600 israelenses herdaram desde o início da guerra. 86 palestinos foram mortos na Cisjordânia. 210 israelenses recolhidos pelo Hamas no momento. 75 israelenses desaparecidos até agora. Desde o início do conflito, 28 franceses mortos, com 7 desaparecidos, 31 americanos mortos e 13 desaparecidos, 30 tailandeses mortos com 17 desaparecidos, 16 russos mortos com 8 desaparecidos, 10 mortos e 1 desaparecido do Nepal, 7 ucranianos mortos, 9 argentinos mortos, 7 britânicos mortos, 6 canadenses mortos, 4 chineses mortos, 4 austríacos mortos, 3 peruanos mortos, 3 brasileiros mortos,
um chileno morto com um desaparecido, um turco morto, um colombiano morto com um desaparecido, 2 refugiados mexicanos, 3 italianos desaparecidos. Infelizmente são essas notícias que nós temos diretamente de Israel e da faixa de Gaza. Continuando com as atualizações, o ministro da Defesa de Israel e os altos comandos militares lançaram uma campanha surpreensiva e fulminante contra o Hezbollah no norte, antes mesmo de ser iniciado em Gaza no sul, mas o primeiro-ministro Netanyahu vetou a proposta por causa das pressões norte-americanas. A administração Biden, que prometeu a Israel uma ajuda imediata de 14,600 milhões de dólares, teme-se que os confrontos fronteiriços entre o Hezbollah e Israel escalarem e se agravarem, ou melhor, possam escalarem e se agravarem, poderão provocar a intervenção do Irão, que arrasará a Estados Unidos da América na guerra contra o Irão. O Ministério da Saúde de Israel confirmou no passado que uns 1.400 residentes e soldados israelenses morreram e outros 5.000 sofreram diversos ataques desde a agressão do Hamas contra Israel. Recebendo esta manhã, as autoridades egípcias permitiram a entrada em Gaza de alguns caminhões com ajuda humanitária para os 2,6 milhões. A RAI denuncia que bandas de narcotraficantes contrabandeiam drogas nos caminhões humanitários. Após uma consulta de Mariv, 80% dos israelenses acreditam que o ministro Netanyahu deveria assumir sua responsabilidade pela tragédia no sul e renunciar, entre eles os 69% do seu próprio eleitor. Os 65% dos israelenses consideram necessária uma explosão terrestre sobre a faixa de Gaza e os 21% já estão em contra. Os 30% consideram necessário iniciar operações de guerra também contra o Hezbollah, mas os 51% acreditam que deveriam seguir limitando-nos a manter o conflito no norte em modo de baixa intensidade como até agora. Essas foram as notícias vindas diretamente de Israel e da faixa de Gaza. É lamentável o que está a acontecer. Corremos por Israel e pelos palestinos, porque tem pessoas inocentes, infelizmente, que estão perdendo a vida, que a vida é algo mais precioso que existe. Meus irmãos, orem para que essa guerra possa cessar. Orem pelo mundo e despertem também, não é? Porque o que está a acontecer, eu acredito que seja mais uma profecia do que está escrito na Bíblia. Oremos. Meus irmãos, obrigada pela vossa atenção e até o próximo vídeo.